Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Hoje eu vou trazer algumas informações para os irmãos que já estão sendo processados pela denominação Maranata e também que podem ser úteis àqueles que ainda serão processados pela Maranata. E eu digo isso porque algumas pessoas que ainda não foram acionadas na justiça é porque a Maranata está primeiramente processando o Facebook para obter os dados destas pessoas que ela já selecionou para processar em seguida. Tá certo? Muito bem. E por falar nisso, hoje nós vamos comentar sobre a litigância de má-fé e o assédio processual. Ao final, você vai ter uma boa notícia se você está sendo processado pela Maranata e também se você não está sendo, mas precisa ser encorajado a falar aquilo que você pensa, aquilo que você sente, para que você fale livremente, é claro, sempre com respeito, sem difamar, sem infamar, não é verdade? Porque este é o comportamento que é devido a todo cristão. Muito bem. Com a multiplicação destes processos movidos pela Igreja Maranata contra pessoas simples que fazem as suas publicações, ali expressam os seus sentimentos nas redes sociais, coisas comuns nos nossos tempos. Então, essas pessoas, quando elas estão sendo processadas desta forma, esta situação ela acaba nos trazendo algumas dúvidas. Entre elas, será que a Maranata ela realmente está processando estas pessoas porque ela quer justiça? Ou será que há algum outro interesse oculto, né, que não é exatamente obter justiça, mas obter o silêncio das pessoas, para promover uma intimidação geral? Bom, segundo tem defendido a advogada de alguns dos processados, a doutora Raquel Pereira, a melhor advogada de Brasília, esta multiplicidade de processos levanta realmente suspeitas, não só sobre a litigância de má-fé, mas também de assédio processual. E é exatamente por isso que a doutora Raquel, ela agora nos nossos processos, ela já está incluindo tanto na contestação, na defesa, como também na reconvenção, que seria o seguinte: eu sou processado, mas eu digo, não, esse direito não é seu, esse direito é meu, e eu devolvo, então, o processo contra você. Então, isso é a reconvenção. E ela, então, está colocando nos nossos processos tanto a questão da litigância de má-fé como do assédio processual. E em breve, quando esses processos forem, então, julgados, aqui em Brasília, no caso, nós vamos conhecer o entendimento que os magistrados terão sobre este assunto, em especial em relação à denominação Maranata. Mas, afinal, o que vem a ser litigância de má-fé e assédio processual? A litigância de má-fé, em palavras simples, é o ato de se recorrer ao Poder Judiciário para pleitear um direito que de antemão a pessoa já sabe que não é devido e, para tanto, ela então pode até manipular os fatos na tentativa de levar o juiz ao erro. E as regras desse instituto processual, elas estão detalhadas nos artigos 79 e 80 do CPC de 2015. No caso da Igreja Maranata, há vários indícios de litigância de má-fé, uma vez que ela processa pessoas alegando, por exemplo, a proteção da sua imagem, ou seja, pretendendo proteger a sua imagem como se a sua imagem fosse ilibada, ou seja, uma imagem perfeita, sem manchas nem rugas diante da sociedade. E ela estivesse então sendo afetada pelas publicações dessas pessoas que estão dizendo o que ela é, aquilo que está patente a todos, e as pessoas só estão declarando isso e estão sendo processadas por isso. Ora, que a imagem da Maranata não é imaculada, isto é um fato incontroverso, uma vez que os seus representantes, os líderes da Igreja Maranata, que fazem parte da presidência da Igreja, respondem a diversas ações criminais por lavagem de dinheiro, desvio de dízimos, formação de quadrilha, estelionato e etc. Portanto, processar alguém
e pedir indenização por danos morais, dizendo que a sua imagem foi afetada por quem apontou para essas manchas, a nosso ver, enquadra a Maranata no inciso 3º do artigo 80 do CPC, porque ela estaria usando o poder judiciário para defender algo que ela já sabe de antemão que não tem direito e nem mesmo faz sentido, né? Mas não é só ao pedir ao juiz aquilo que ela já sabe que não tem direito que a Maranata atenta contra a justa litigância. Quando a Maranata propõe ações em juízos distintos dos domicílios dos réus, né, processa uma pessoa que mora no Rio, em Brasília, no Rio Grande do Sul, em Brasília, e vai fazendo assim com as pessoas, isso nos mostra que a sua intenção é usar as possibilidades jurídicas, judiciais, para facilitar a obtenção daquilo que ela está pleiteando e, ao mesmo tempo, dificultar, ou seja, seria uma estratégia para dificultar a defesa das pessoas que ela está processando e impor a estas pessoas um custo muito elevado para a sua defesa. E isso na esperança de que muitas dessas pessoas, que boa parte são até pessoas de poucas condições financeiras, elas não tenham condições de fazer viagens a locais distantes, pagar condução, transporte, alimentação, hospedagem e acabem então ficando prejudicadas no seu direito de defesa. Elas podem até mesmo muitas vezes abrir mão de apresentar a sua defesa. E neste caso, se a pessoa não se defende, até porque ela não tem condições de viajar para locais distantes e suportar essas despesas, o processo ele segue em frente à sua revelia, ou seja, todos os fatos alegados pela Maranata podem ser tidos como verdadeiros pelo juiz, que eventualmente pode condenar uma pessoa injustamente por não ter notado que a Maranata usou de uma estratégia para ganhar aquilo que na verdade ela não tem direito, simplesmente pela ausência de defesa da pessoa que ela está processando. Ou seja, a Maranata pode até ganhar um processo por usar uma estratégia injusta e não por ter razão em seu pedido. Isso fica claro para vocês? Mas, se alguém tem dúvida quanto à consciência da Maranata sobre a sua imagem, que não é imaculada e que foi imaculada pelos seus próprios líderes, é só lembrar que a própria Maranata, a denominação Maranata, no ano de 2013, fez um procedimento administrativo e também contratou uma auditoria independente que constatou, sim, que houve um desvio de milhões de reais ali da sua tesouraria, uma tesouraria que estava aos cuidados da cúpula da igreja. Então, esta questão do desvio é um fato incontroverso, reconhecido pela própria instituição. E por isso, não é difícil que o judiciário venha a perceber que as intenções da Maranata elas não estão perfeitamente declaradas nos processos que ela está movendo contra essas pessoas. Ela diz que pretende uma coisa, mas na verdade ela parece estar pretendendo uma coisa bem diferente. Nós imaginamos o seguinte, que a Maranata ela está usando o poder judiciário especialmente para calar as pessoas que estão se pronunciando contra os seus interesses e também para provocar uma intimidação geral, de modo que aquelas pessoas que também pensam em se manifestar fiquem com medo e acabem ficando caladas. E se o juiz destas causas entender desta mesma forma que nós entendemos, certamente a Maranata terá de gastar mais dinheiro dos fiéis para indenizar as pessoas que ela está processando injustamente. E é isso o que manda o artigo 79 do CPC, quando diz que responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé. Ou seja, se a litigância de má-fé for reconhecida pelo juiz da causa, a Maranata vai ter de indenizar todas estas pessoas que ela está processando injustamente. E sobre o assédio processual?
Vejam bem, é uma situação até um pouco semelhante. Recentemente, isso foi em outubro de 2019, ao julgar um recurso especial sobre uma questão de propriedade familiar, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, ele acabou enfrentando esta questão do assédio processual. O STJ decidiu, então, naquela ocasião, que o ajuizamento sucessivo e repetitivo de ações temerárias, desprovidas de fundamento, de fundamentação idônea e intentadas com um propósito doloso, maldoso, é sim uma forma de utilizar mal o direito fundamental de ação. Ou seja, você tem o direito de entrar com uma ação, mas você não pode usar da ação para uma coisa que já se sabe injusta e indevida e muitas vezes usar apenas para molestar as pessoas. Quando alguém usa, então, de constantes ações judiciais, mesmo quando o seu pretenso direito, por exemplo, já foi impugnado em outras situações, isso pode sim ser considerado como uma utilização dolosa, maldosa do direito de se propor ações judiciais. No caso da Maranata, por exemplo, por diversas vezes, esta sua pretensão de proteger a sua imagem, processando pessoas, já foram barradas pelo Poder Judiciário em outras ocasiões, e mesmo assim ela continua processando as pessoas pelos mesmos motivos, e às vezes variando de lugar. Por exemplo, já processou o Reginaldo em São Paulo, processou o Reginaldo no Espírito Santo, agora processa o Reginaldo no Distrito Federal, e essa repetição de ações podem ser consideradas como uma molestação da pessoa. Mas talvez essa pulverização de processos por diversos estados seja também para despistar o Poder Judiciário. E, na verdade, nós já notamos que a Maranata usa, sim, desse tipo de estratégia. Isso já foi, inclusive, identificado pelo Ministério Público do Espírito Santo em outra ocasião. E sempre na intenção, e agora, realmente de que as coisas passem despercebidas e que o seu ardil não seja identificado pelos juízes que estão distantes em fóruns diferentes uns dos outros. Agora nós sabemos e percebemos que Deus está lançando luz para que nenhum ardil ele passe despercebido. Este mesmo julgado do STJ já deixou claro que é preciso refrear essas práticas, especialmente quando pessoas estão usando processos judiciais para outros fins que não sejam realmente para se buscar justiça. Infelizmente para uns e felizmente para outros, quando o Poder Judiciário realmente perceber isso que nós estamos falando, estamos dando estes sinais a ele nos nossos processos, e ele entender então que a Maranata está usando deste ardil, mais uma vez o dinheiro dos fiéis vai ser desviado. Agora, desviado dos propósitos cristãos para o pagamento de advogados caros e o pagamento de indenização às pessoas que estão sendo processadas injustamente, uma vez que este mesmo julgado do STJ, no voto vista da ministra Nancy Andrighi, houve um reconhecimento do direito à indenização pela parte que suportou o assédio processual. Então, meus irmãos, é exatamente com base nestes pressupostos legais e jurisprudenciais que nós percebemos que há uma luz no fim do túnel para todos os que estão sendo hoje processados. Muito provavelmente, essas pessoas serão indenizadas com quantias razoáveis, Porque se a Maranata está pleiteando 20 mil reais de uma pessoa pobre, que dirá ela poderá indenizar, ela que é bilionária poderá indenizar essas pessoas que ela está molestando com processos judiciais. E esse dinheiro vai sair de onde? Vai sair dos irmãos da Maranata. Mas isso não é problema nenhum, não é verdade? Porque o que nós comumente ouvimos dos irmãos da Maranata? Não interessa se o dinheiro está sendo roubado, não interessa se o dinheiro está sendo mal usado, não interessa se o dinheiro está sendo desviado dos seus fins, eu estou entregando o meu dinheiro para Deus. Então,
os irmãos da Maranata não vão se importar nem um pouco de pagar estas indenizações pelos atos injustos provocados pela denominação Maranata. Então, irmãos, você que está sendo processado, fique tranquilo. Por quê? Porque a justiça será ao seu favor. E também você vai ser indenizado por isso. Né? Se você está suportando, né, ser molestado hoje com ações judiciais pela Igreja Maranata, saiba que amanhã você pode ser indenizado por isso. Em relação àqueles que pretendem falar e estão com medo, eu diria, não tenham medo. Falem, expressem, né, aquilo que está no coração, aquilo que está na mente, mas faça isso sempre com respeito, porque nós temos o direito de falar, mas nós não temos o direito de insultar ninguém. Então, se nós fizermos, né, aquilo que é certo, se nós andarmos dentro do direito e da lei de Deus e da lei dos homens, nós não temos o que temer, tá certo? Nós vamos aguardar e a justiça, tanto a de Deus quanto a dos homens, ela virá e ela vai favorecer aqueles que andam retamente. Que Deus abençoe a sua vida, siga com fé, confiante, porque Deus vai honrar aqueles que andam retamente. Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus.